Olá a todos os internautas do blog DCMP, Democracia, Cidadania e Militância Criativa. Estamos voltando com o quadro Papo Entrevista. Nós teremos aqui o Papo Entrevista hoje com uma pessoa aqui da comunidade de Lisieux, um jovem, uma liderança de certa forma. E é o primeiro Papo Entrevista de 2015, agora com nova roupagem, uma nova proposta, mas bem interativa, que a gente pretende por todo 2015 trazer pessoas aqui, personalidades da comunidade de Lisieux, para estar aqui sentado com a gente, debatendo alguns assuntos da comunidade de grande relevância para o Lisieux. Então a gente convida aqui Eduardo Ferreira, que vai abrir aqui em 2015 o quadro Papo Entrevista. Eduardo Ferreira, comunidade de Lisieux, ele trabalhou na Rádio Progresso como radialista, locutor. Ele também foi um representante suplente do Lisieux na estratégia de participação popular da gestão do município de Santa Quitéria. A gente tem 3 momentos, um momento de algumas perguntas, completando a frase e um joguinho chamado Jogo da Definição. Boa tarde, Eduardo Ferreira. Boa tarde, Max. O Dimas Alves. É um prazer receber este convite. Já falei para ele, é importante ele ser verdadeiro, sincero e aproveitar o espaço que, já que você está do outro lado aí, está nos vendo, então a gente trocar com uma ideia aqui bem interessante. Então a primeira pergunta, Eduardo Ferreira. Como está funcionando o sistema de participação popular proposto na gestão Fabiano Lobo? Como eu acabei de falar no início, né, você é o suplente, a oficial mesmo é a Silvia Helena, que representa a comunidade de Lisieux, levando as demandas, os problemas para Santa Quitéria. Essa é a proposta, né? De participação popular. Então como é que está funcionando no jeito aí? Na realidade é assim, eu não me considero um vice-representante, eu me considero mais um simples cidadão indignado com a questão ou gestão política que está acontecendo. A Silvia Helena é representante. Não tem sentido uma pessoa que já é funcionário desde prefeito já ser um representante do Lisieux, porque ela não vai cobrar um candidato que ela votou nele e que é funcionário dele. Ela não vai cobrar esse, que é o prefeito Fabiano Lobo. Existe algum incentivo para vocês? Existe algum incentivo? É pago o transporte? É pago algum lanche? Ela já me convidou, mas eu nunca fui, porque eu tinha que ir no carro do vereador Serinha, eu tinha que cobrar o vereador Serinha. Ele não ia se sentir bem, eu também não ia me sentir bem indo no carro do candidato que eu ia cobrar aí. Fosse outro transporte diferente, eu podia até ir, tinha mais coragem, porque eu não ia, podia falar lá, mas quando fosse na volta, o clima ia ser estranho. Então o bom seria realmente se tivesse autonomia, né? Se tivesse existisse um incentivo, né? Tanto para alimentação como para transporte, porque você tá tirando seu tempo para poder prestar um trabalho, né? que já deveria ser do representante oficial, no caso do nosso Serinha e o vice-prefeito Braguinha, se cumprisse o seu papel de representantes do povo. Você acredita que está funcionando essa estratégia de participação popular, já que em cada distrito foi eleito um representante comunitário para levar as demandas, os problemas das comunidades? Está tendo realmente efeito essa estratégia? Para mim, aqui dentro do nosso Lisieux, para mim não está servindo. Para mim, ou então para outros cidadãos, não está servindo isso. Não estão sendo resolvidos os problemas da comunidade? Não está sendo. No caso da Silvia, como a gente falou, Silvia Helena, né, representante oficial, você acha que ela vem cumprindo esse papel dela de estar levando as demandas, os problemas para o prefeito, para ir buscando uma solução dos problemas? Naquele dia, a gente percebeu que tinha muitas pessoas lá que votaram nela, e eu também prestei atenção que eram mais também pessoas que eram envolvidas na questão dessa política. E na minha situação lá da votação, eu não tinha porque não tinha pessoa para falar, na verdade, lá naquele momento, eu prestei atenção que veio foi mais jovens da minha idade votar em mim e tá acreditando que eu pude fazer alguma coisa. E qualquer cidadão pode ser representante do Lisieux, ele pode fazer uma cobrança através disso. Eu tenho certeza também que ela não está correndo atrás, porque, como estamos dizendo aqui nessa entrevista, não tem nada contra ela, estou dizendo questão de representante. Ela não vai cobrar o próprio candidato dela, ela não vai, ó, isso aqui não vai. É difícil. E ela também sendo funcionária da gestão, né? Com certeza. Então, no seu modo de ver, os votos atribuídos a ela foram pessoas que já faziam parte da gestão, né? E os seus votos foram pessoas jovens. E pessoas que também votaram nesse candidato. Aí não queria contra ele, né? No dia também estava lá, realmente tinha poucas pessoas, né? Infelizmente a comunidade não se sente motivada a participar desse momento de participação de reivindicação, né? O que acaba já começando errado, não é isso? Como está a realidade de Lisieux hoje, né? A respeito de problemas, a respeito de assistência? Está difícil. Você pode perceber que a iluminação pública não é
que a gente está querendo, porque a gente está querendo uma melhor e a gente está vivendo mais no escuro que no claro. E temos também problemas de esgoto na rua, temos problemas também de calçamento no bairro da Arazão. Fizeram uns retos, mas tem as cruzadas não tem. Então fica difícil porque o prefeito não se envolve juntamente com o povo. É a pior gestão que tem no estado de Ceará, que eu conheço. Porque é a pior política que tem. Em relação à iluminação pública, até ano passado, dezembro, era ainda por parte da Coelce. Como é que tu vê isso? Ficou mais difícil ou mais fácil agora, estando sob a responsabilidade da prefeitura? Se fosse pela Coelce, no distrito de Eliseu e envolvidos outros Santo Quitério, seria mais fácil com a Coelce que com a própria gestão da prefeitura de Santo Quitério. Saúde, como é que está o funcionamento do PSF? Eu acho uma coisa muito errada, assim, o cidadão, a gente vai ali, fez uma campanha para o hospital, quando chega lá tem mais pessoas, para quem acorda cedo, ou para quem está lá de manhã, mais cedinho, para pegar 6 fichas. 6 fichas de dentista é só 6. Então se propõe então mudar-se a estratégia para a entrega de fichas para atendimento, não é isso? Que acontece de madrugada, as pessoas acabam ficando... pessoas voltam para casa, aí tem que esperar outro dia para pegar a ficha. Então isso é triste para quem é cidadão, como a gente é cidadão. Então agora passando para uma outra instância, os vereadores, o legislativo mesmo, estão fazendo alguma coisa ou não? É assim, não tem a pessoa certa, tem a pessoa, é uma pessoa do lado deles que esconde a verdade, que quando um cidadão vai atrás dessa pessoa, ele não diz o que essa pessoa pediu, ele investe, ele pode falar, mas ele investe totalmente as coisas. Então, como você falou, temos o vereador Serinha, temos o vice Braguinha e temos o Antônio Rosa. Então, ele foi suplente da Joana Figueiredo. Então, que assim, atualmente não está mais como suplente, não é isso? Isso. Então, assim, a política de Santa Quitéria, ela está muito enrolada, desenrolada, porque assim, tenta enrolar a gente, mas não enganam. Eles não enganam a gente, porque a gente está vendo. A gente está falando como os políticos. Então, eu vi uma foto no Facebook... Como funcionários públicos, que tem que ter a compreensão que esses funcionários devem trabalhar para o povo. Então, se o nosso funcionário nos deve explicações. Com certeza. Então, eu vi uma foto que deixa a gente assim, muito chateado, porque a política de Santa Quitéria é a mais que indigna a gente. Porque é o candidato que fala mal do outro, aí aquele candidato não presta, e a gente observa que, para mim, é tudo falso. Porque quando a gente vê, tá lá a foto deles tudo reunido, comemorando, achando graça, e a gente se sente assim, porque, com certeza, se a gente dá um voto num candidato, ou na candidata, é para ela cobrar e representar a gente, mas eles estão unidos no bolo. Então, é um jogo de interesse, junto e misturado. Rindo do cidadão. Então isso para mim é indignação, porque através dessas amizades que eles pegam, bote meu filho, bote minha mãe para trabalhar ali. Então eles botam, como a gente vê, tem muitas pessoas incapacitadas, que não tem veículo assim de certificado. Pode ter até o terceiro, mas não tem. Não é porque eu tenho o terceiro ano já posso fazer alguma coisa, não. Tem que ter além do terceiro ano para ser funcionário público de prefeitura. Então, temos motorista que não é o certo, que para botar um transporte escolar não deve ser pau de arara. Tem que ser um ônibus. Então a gente vê que, porque a minha filha bota para trabalhar, a minha sobrinha bota para trabalhar. A gente vê isso. A gente sabe que teve um desentendimento grande aí entre vice-prefeito, vereador e Fabiano Lobo, não é isso? Que agora já parece que já reataram os nós de novo. Então tudo emendado aí. Então assim, o Serinha, ele tem o trabalho dele, mas a gente vê ele mais no final de semana. A gente vê ele mais sábado e domingo no Eliseu. Ou vê ele assim, mas não no meio do povo, é muito difícil. Aí ele pode estar, mas não é no meio mais dos cidadãos. Porque política é política, ele não é esperar o cidadão ir atrás dele, ele também tem que ir atrás do cidadão. Ele tem que ver onde está a dificuldade daquela pessoa. Porque tem muitas pessoas aqui no Eliseu que estão precisando de uma cesta básica, que está passando por uma dificuldade. O político não vai atrás, ele espera o cidadão ir para, vai ter que votar em mim. É como se fosse um pagamento. Suplente Antônio Rosa, nós temos o Serinha, temos o vice Braguinha. Eliseu agora vai melhorar. Todo mundo pensou nisso. A impressão que se tem é essa. O Serinha e o vice Braguinha, e o Eliseu continua. O Braguinha esteve publicamente, né, em algumas rádios Santa Quitéria, a gente chegou a ouvir, ele falando claramente sobre o Fabiano, chamando ele de irresponsável.
e não mediu primeiras palavras para poder falar sobre ele. E agora, será que realmente, né, que é a informação que eu também não confesso não saber se realmente se reatar, né? Só meio pelas fotos e boatos que a gente ouve de populares, né? Mas aí acaba a reflexão, né? Um cara que esteve expostamente em emissoras de rádio, falando claramente, segundo os boatos do povo, né? O povo que sempre sabe muito. E tem um tanto de verdade, é que foi 800 mil reais para o Braguinha, que não sei se estaria pagando uma dívida, né, que ele investiu durante a campanha, e 4 mil reais para o Serinha todo mês. Além, talvez, do cargo de salário de vereador. É um jogo de interesse muito grande, né? A Agamenon era veemente contra a gestão do Fabiano Lobo, né? Na campanha, e agora estão juntos, né? Pousando em fotos juntos, então estão com os mesmos interesses agora. O suplente, Antônio Rosa, era na Câmara também muito atuante, reivindicando, cobrando, e discordando também muito da gestão do Fabiano Lobo, e agora posam em fotos, em almoço, no próprio perfil da rede social dele, lhe agradecendo a visita para poder falar sobre política, né? Com certeza. Aí a gente pensa assim, qual é o nível dos políticos que a gente tem, né? É um nível muito baixo, né? É um nível subterrâneo, para pensar, né? É como tem aquela frase, né? Que eles estão juntos e misturados, aí tem a frase, o resto, com o povo, mas não dá, só estão juntos e misturados, mas com o povo eles não estão. E não sei, os interesses ficam claros que não é os interesses do povo, eles estão brigando ali, mas é por alguma coisa. É o interesse de quem? Nos parece ser o interesse deles, né? Que quando eles conseguem os interesses deles, aí pronto. Aí acalma-se junto, dá aperto de mão e se abraça. Você também teve um ano, foi isso? Na Rádio Progresso de Lisieux. Isso, já. Com o programa 1 Hora de Sucesso. Nos fale como foi essa sua passagem, essa experiência pela Rádio Progresso de Lisieux, 87,9, e também a experiência que você teve como entrevistador, não foi mais um entrevistador esportivo, né? Para mim não foi boa, para mim foi melhor que boa, foi ótimo, porque através da rádio a gente é a voz do cidadão. Então, através da rádio, eu falava como cidadão e falava também como um cidadão também queria sabe, por que ele fala isso aqui? Então, o cidadão, quando ele escuta a gente, ele quer que a gente fale alguma coisa que pode acontecer. Então, a rádio, gostei muito de ter participado dela. Então, só falta na rádio, é um programa mais de notícia, um programa verdadeiro, porque a rádio mostra que o Lisieux está tudo nas 10, está tudo bem, mas não, as outras rádios falam, Lisieux está acontecendo isso aqui, e as pessoas, eu escuto a rádio Lisieux e não fala isso aqui porque é. Então, quando eu passei na rádio, o meu programa era diferente, porque quando eu entrei foi um programa musical, mas também foi um programa dedicado ao povo, que eu ajudava quem precisava, ia atrás onde é que tinha que ir, porque tem coisas que a gente fala que a gente não pode esconder. Porque ali eu sou a voz do povo, eu não podia mentir para o povo. Então você acha que falta um programa que expresse a realidade da comunidade de Lisieux, os problemas e defenda os interesses do povo, é isso? Com certeza. Então, foi muito bom participar da rádio, peguei novas amizades, me tornei mais um novo cidadão, porque através da rádio a gente se encontra mais dentro do nosso lugar e fora do nosso lugar. Como foi essa experiência aí com o esporte? O que você observou desse mundo aí dos campeonatos, jogos de futebol? A gente pega mais experiência, a gente se identifica mais. E eu gosto, além de trabalhar na rádio, eu gosto muito de ser repórter, porque também ser repórter é muito bom, porque através das perguntas, a gente não tem uma coisa que a gente aprende, a gente não tem pergunta na hora, a gente tem que observar e criar uma pergunta. Quem tem sonho? Tem muitas pessoas que têm sonho. Então o Ivanildo foi o primeiro que me deu essa oportunidade de ser repórter, me ensinou, antes de eu pegar no microfone, ele sempre me deu dica, para eu não errar. Dessas experiências aí, o que é que tu lembra que te marcou? Um jogo, ou foi alguma situação que tu tem uma lembrança aí, que ficou gravada? Que foi um dia que a Marada Grande foi campeão, que eu estava sendo repórter, aí eu conversei com eles, conversei com torcedores, e através dali eu peguei mais amizade com eles, então foi um dia que marcou. Marada Grande foi campeão em cima do Corinthians da Bahia, se não me engano. Então foi um dia mesmo, então a gente também, quando a gente está sendo repórter, a gente também é um torcedor, porque quando a gente está lá, a gente vê aquele lance, a gente torce também, só porque a gente não pode identificar que sou a favor daquele time, a gente tem que separar torcedor aqui do trabalho. Está acontecendo muitos jogos agora no Barrosão, né, que é
campo privado, né? Que tem chama um Barrosão, que é do Braguinha. Chama estádio, mas não é estádio. Não é estádio, né? Então é um campo, né? Campo Barrosão. É como um dia, se me engano, também o time da Maria Grande também tinha alguma coisa, ou foi o Corinthians, os Barreiros tinham perdido os pênaltis. Aí correram atrás do juiz. Então isso também marca questão, porque o futebol é para transmitir paz às pessoas, né? E a gente usa o esporte para trazer paz, não violência. Então é uma coisa também que deixou muito marcado. Mas uma tradição que é o Campo Milton. Ninguém lembra do Milton. Agora tem o Barrosão, tá lá o Barrosão, e o Milton, ninguém lembra. Uma história do Liceu. Lá o Barrosão é mais um empreendimento do Braguinha, né? Isso é dele, é cobrado da entrada. E é dividido por times também, né? Nesse dia que quiseram correr atrás do juiz, foi na mesma ocasião que chamaram os nossos representantes de ladrão, Serinha, e o Braguinha. Foi uma situação bem complicada, né? Eles chamaram o palhaço, falaram ladrão, tudo. Porque assim, depois do jogo, né? Era para entregar o troféu, aí eles não entregaram o troféu. Então a gente acaba por aqui essa primeira rodada aí, que é a rodada de uma entrevista, papo entrevista mesmo. A gente vai agora para um momento tipo de complementar. Uma pessoa que te inspira. Alguém te inspira? Uma pessoa que me inspira? Meu pai. Por quê? Quem é seu pai, o nome dele? Olha, as duas pessoas, meu pai e minha mãe. Porque a minha mãe, ela deu um carinho de pai, porque eu perdi meu pai muito cedo. Quantos anos? Se eu não me engano foi 9 ou foi 10. Então, minha mãe inspira a questão do esforço dela, porque ela se dedicou muito e se esforçou para criar nós, né? Então, também meu pai me inspira muito a questão da locução, que ele já trabalhou também em rádio. Então, é um objetivo que eu tenho, trabalhar na rádio. De comunicação. Não se também que meu pai foi de esporte, eu gosto de esporte, mas eu não me identifico muito com esporte, eu me identifico mais a notícia para ficar mais perto do cidadão. Então, mas tomou aqui falar a rádio de novo, eu lembrei. Por que você deixou a rádio? Você saiu da rádio? Olha, qual o motivo? Porque assim, o destino, porque assim, a gente tem visão de alguma coisa. Assim, que eu vi tempo no Ratinho, ele falou, não existe sonho, existe objetivo. Então, se eu tinha um objetivo, estou trabalhando na rádio, mas para trabalhar na rádio, eu tenho que crescer mais na vida, eu tenho que ter carteirinha. Então ali eu só estava aprendendo, eu não era locutor, eu era só o que estava praticando e aprendendo. Então assim, a gente arrumou alguma coisa na vida, a gente arrumou tal, assim como se diz, amor, entendeu? Aí a gente pensa que a vida a gente está decidida. Mas a gente percebe que não é pra gente, aquelas pessoas que a gente encontra. Com certeza. E também o trabalho, né? Também tinha que trabalhar, né? Isso é a realidade do brasileiro. Cidadão. Estudar, trabalhar e pagar suas contas. E agora a gente vai para um jogo que é o jogo que vai finalizar esse momento do primeiro Papo Entrevista 2015 com Eduardo Ferreira, um jovem do Distrito Lisieux, que é o jogo da definição. Ele funciona assim, é de 1 a 10. Cada número tem uma personalidade por trás do número ou uma instituição. Você vai escolher 7 números e 3 você vai... É optativo, você fala só se você quiser, ou se você não quiser você não fala, certo? Pode deixar. Escolha aí o primeiro número de 1 a 10, jogo da definição. Você vai se definir em relação ao que está por trás desse número. Ou a favor ou contra e justificar por que é a favor ou contra. Primeiro número... 8. O número 8 é a sua mãe, Fátima. É uma mulher que a gente se inspira também muito. E foi uma guerreira, e ainda é uma guerreira. Questão do momento que ela está passando, questão de que ela está tendo essa doença, que você sabe, né? Então, eu vejo a minha mãe, a gente pode se inspirar nela também como uma guerreira. Então, pra gente nada é impossível, só basta a gente ter nosso objetivo e não desistir, a gente não se desanimar. Então, eu acredito que se a minha mãe está passando neste momento difícil, então quando eu soube desse momento dela, eu vim até da rádio e eu chorei, então, porque assim, a minha mãe me deu tudo, né? Tudo. Então chegou a minha vez também de dar também uma coisa para ela. Por exemplo, nós somos 5 irmãos, né? Então assim, a minha mãe sofreu muito, que também meu pai deixou ela, tudo. Então, mas isso quando meu pai abandonou, praticamente nós também, como se diz assim, minha mãe, né? Não é questão de abandonou, assim, deixou a mãe, então deixou também os filhos, né? Então, assim, a mãe não desistiu não.
tava lá, deixou pronto, vou criar meus filhos. Então, mãe. Braguinha, número 2. Contra ou a favor, e o Braguinha que coloca que o Braguinha é vice-prefeito, né? Com o cargo público que ele tem aqui no Santa Quitéria. Eu mesmo falo que sou contra. Porque o que está acontecendo no nosso lugar é uma tristeza até pra gente mesmo que são moradores do lugar. Imagina as pessoas de fora, né? Como seria a visão do Lisieux? A questão da política não está agradando nem os moradores nem as pessoas de fora. Então, fica muito desejado, isso? Isso. Próximo número? 10. Número 10, religião. Você é contra ou a favor a religião? Olha, Precisa de religião no mundo? sim, a religião eu sou a favor. A minha opinião. Porque a religião também tem pessoas que fazem a mudança dela. Tem pessoas que modificam onde não é para modificar. A religião faz a gente ver o mundo também de outra forma. Faz a gente ajudar o próximo. Porque a gente veio, a gente observa pela questão da palavra. Se chama também o homem Jesus. Então, a gente tem visão que Jesus é um homem bom e fez a bondade. Então, a religião faz a gente não ser Jesus. A gente pode ser uma base dele. A gente pode praticar a bondade. Próximo número? Foi 5. 8, 10, 2. Escola Maria Neuza Araújo Moro. Tem assuntos também deixar a gente contra também, questão da visão também deixa a gente a favor. Agora fica difícil. Pois esclareça então. Olha, uma coisa que eu não vou dizer que eu sou contra, eu vou só explicar. Contra, por exemplo, que tem assim, foi eu que trouxe a escola pro Lisieux. Foi eu que, se essas pessoas usam isso para manipular as pessoas. Foi ele que trouxe a escola pro Lisieux. Eu acho que não foi ele que trouxe, não. É uma coisa que já precisava no Lisieux. Ele só conseguiu uma coisa que era o sonho de qualquer cidadão que quer ter a escola estadual. Então não foi ele. Foi ele só. Ele quem? As pessoas não sabem que você estão assistindo. A gente fala políticos, a gente fala dos políticos. Então não pode usar, foi ele que trouxe esse estabelecimento algo mais. Então, eu sou a favor porque assim. Aquilo que vem para o Lisieux deixa o Lisieux mais reconhecido também. O Lisieux cresce através disso. Tem uma escola estadual, já é uma coisa para o Lisieux, o Lisieux já se baseia, a gente pode fazer novos cidadãos, questão da educação. Direções esportivas do campeonato de Lisieux. Tem também as coisas que é a favor e contra, porque um campeonato tendo no Lisieux, ele tendo um campeonato no Lisieux, já é bom para o Lisieux porque deixa também o Lisieux com uma boa visão. Só porque tem algumas coisas também, deixa o Lisieux em más visões, assim, as pessoas veem coisas. O campeonato regional, sobre a direção do campeonato, ele cria regras. E quando um time entra no campeonato, ele quebra aquela regra ali. Então deveria ser punido. Então, o campeonato regional com essa direção, em certo momento, deixa passar. Então, o campeonato regional é mais bagunçado que correto. Então, a gente quando vai para uma balãozão ou para outro campo, a gente vai inseguro, porque não tem segurança e jogadores brigam com o torcedor contra o torcedor. Então, o campeonato regional, ou o campeonato do Lisieux, deveria ter mais uma segurança. 7. Prefeito Fabiano Lobo. Contra ou a favor? No momento, o que ele está fazendo na questão da gestão pública dele, a prefeitura, né? Não dá pra gente ser a favor, né? Porque se eu fosse, tem pessoas que votaram nele também que é indignado. Eu não sei, não vou dizer que eu voto nele, nada, nem que eu sou um cara que voto nele. Então ele tá indignando muitas pessoas. Então a gente é contra ele. Por quê? Isso. Olha, eu sou contra porque ele não é prefeito. Porque prefeito que é prefeito tem que ajudar o cidadão, tem que resolver aquele problema. 9 é o suplente Antônio Rosa. Agora essa aí ficou difícil, porque a gente também tem a gente não pode também a amizade influenciar a gente também tem que separar isso. Então, olha até aqui pra câmera, tá? Ele é meu amigo, mas vamos falar de suplente. As atitudes que está acontecendo dele como suplente de vereador, então a gente vê assim, as atitudes, vê que a política muda muito o ser humano. Muda. Porque assim, falando daquele candidato. Muda pro bem ou muda pro mal?
depende da forma que a pessoa quer ser manipulada através disso, porque a pessoa, quando a gente deposita um voto, quando a gente deve dar um voto, a gente não vota por votar, a gente vota porque a gente acredita naquela pessoa. Então, assim, fica difícil, porque é como você falou, era contra Fabiano, contra Braguinha, contra Serinha, seria o Agamenon, e a gente vê aquela roda de pessoas, a gente fica chateado porque a gente vê aquela roda de pessoas, eu sou contra, eu vi uma foto no Facebook, isso não é mentira, né? A gente vê no Facebook, e está tudo reunido. Então a gente vê através da política de Santa Quitéria, a gente vê mais farsa que verdade. A gente descobre a verdade através disso, a gente vê isso, porque quando a pessoa fica falando que, vou lutar isso aqui, vou cobrar isso aqui e esse aqui, e fala daquele outro candidato que tinha outro partido, e depois estão reunidos, ninguém entende, porque ali, política também é um trabalho, mas a gente então, não entende. Em relação a essa postura que você acabou de falar, você é contra ou a favor? Contra as atitudes que está acontecendo, questão da política, eu dizer, sou contra. Pronto, encerrou a 7, aí ficou 3, 4 e 6. Aí é optativo, você pode... Isso. 3. Ele tem influência com a política. É o José Wellington Moura. Quando a gente, já explicando, quando a gente fala coisas, a gente tem assim, quando é para falar algumas coisas, aí a gente perde aquelas amizades. Mas quando a gente fala aquilo ali, não é para o mal da pessoa, a gente fala para o bem da pessoa. Então quando a gente vê isso, a gente vê que a pessoa se afastou, quando a gente fala uma coisa para o bem da pessoa, quando a pessoa se afasta da gente, a gente pode dizer que aquela pessoa pra gente não é uma pessoa verdadeira. A gente pode dizer que é uma pessoa que só quer usar a gente. Então, sou contra. Por quê? Em relação a isso? Porque assim, então, ele é cidadão, respeito ele como cidadão, mas também envolvido na política. Então, a política é muito usada para afastar as pessoas. As pessoas, tipo assim, falam, transmitem pra gente como aquela pessoa fosse um inimigo da gente. Aquele candidato ali, cidadão, ele é um grande amigo meu, porque ele também já me deu, aí a mulher dele me deu a oportunidade na rádio. Quando ela era a diretora da rádio, né? Então, assim, a questão da política que está acontecendo no dizer, a gente vê essas pessoas afastadas. A gente não vê pegando a mão desse outro candidato, por exemplo, Braguinha não vê, a gente não vê essa pessoa pegando, então... Em relação a isso que você colocou, é contra? Sou contra. 4 e 6. 6. Rádio Progresso de Vizinho, 87,9 FM. Rádio Progresso de Vizinho, contra ou a favor? Tem as coisas que deixam a gente contra e as coisas que é a favor. A favor, porque uma rádio já tendo no nosso distrito também já é uma grande coisa. Nós, a gente tem uma rádio, já é uma grande coisa do nosso distrito. Mas vai depender de como ela será usada a questão para o cidadão. A favor, porque a gente, qualquer pessoa que trabalha na rádio, a gente é voz de cidadão. A gente trabalha para o cidadão. E quando a gente entra numa rádio, a gente não pode fazer o programa do jeito que a gente quer, não. Eu gosto de música também, mas eu não sou obrigado a colocar só a minha música, eu também tenho que gostar, colocar no que as pessoas também gostam de ouvir. Mas tem músicas, agora a gente tem que explicar, tem músicas que não cabem para a rádio, porque a rádio é uma coisa que a gente deveria transmitir, calma, leveza para uma pessoa, alegria, mas a gente também tem que falar o que é real. Então, assim, eu sou a favor da rádio, porque é um instrumento que o cidadão pode usar a favor dele, que é a voz do cidadão. Contra, porque ela não procura o cidadão. Rádio que é rádio, não é só a pessoa... Em específico, eu estou falando aqui de rádio comunitária, né? Por exemplo, quando a pessoa trabalha na rádio, a pessoa tem que estar no meio do povo. Não é a pessoa só falar no programa e estar em casa ou estar no... A gente também tem que trabalhar com o povo, a gente tem que estar presente no meio do povo. Olha, quando a gente fala, eu presto atenção, quando a gente fala uma coisa que o povo está querendo ouvir, eu gostei do que tu falando, porque isso é verdade. Então quando a gente vai em algum lugar, visitar algum lugar, estar presente com um cidadão, ouvinte, que é do programa, ou da rádio, ele olha, eu ouvi e eu gosto muito do seu programa. Então a gente não só fazendo programa,
a gente também tem que ouvir crítica do ouvinte, porque o ouvinte vai dizer que não está gostando daquilo. Então, em relação... Tu é contra porque tu acredita que a gente tem que se aproximar mais da comunidade.